Fala galera, beleza? Vamos para mais um dia de introdução de mercado. Acabei de chegar agora do trabalho pro horário de almoço. Não parei, cheguei agora do horário de almoço. E a intenção desse vídeo é mostrar que realmente é possível fazer uma transição do trabalho para o mercado financeiro. Eu ouvi muita questão, muitas perguntas se realmente é possível sair de um trabalho convencional e começar a operar na Bolsa de Valores. Sim, claro que é possível. Isso é um caminho bem comum. E existe um caminho com mais segurança e um caminho com mais tranquilidade para fazer isso, que é sem ansiedade, sem estresse, fazendo tudo do jeito certo, da maneira certa, da forma certa, para que tudo venha ocorrer bem. Então vamos lá. É muito fácil eu fazer algumas marcações, fazer um candle quando o mercado está todo pronto. É difícil você vai encontrar um trader que vai te introduzir as coisas do mercado com o mercado andando, com o mercado se movimentando. Isso é bem difícil você encontrar. E o porquê eu resolvi fazer esse vídeo agora, nesse horário de almoço. O mercado agora, ele abriu de manhã com uma forte tendência de queda. Não posso chamar isso de uma tendência de queda, embora todos conhecem que o mercado, quando vem deixando o fundo cada vez mais baixo, ele, por certo, é um movimento baixista, um movimento de queda. Mas isso aqui eu posso chamar de sim, uma correção. Que correção é essa? Que correção tão longa é essa? Que correção? Isso é loucura. É insano chamar um movimento desse, desde o início de manhã até o final da tarde, até o começo da tarde, de dizer que isso não é uma queda. Mas o porquê? O mercado, vou botar aqui, deixar aqui nos 240 minutos, para que possa entender melhor e você possa entender mais qual é o meu setup gráfico e de qual forma eu opero. Nos 240 minutos, que no caso seria de 4 em 4 horas, o mercado ele vinha no movimento de alta. Ele vinha que é esse movimento de alta aqui, o mercado vinha deixando topo, fundo, pum, deixou aqui. Movimento cada vez mais forte. Chegando exatamente nesse ponto, aonde o mercado tem uma consolidação alta. Essa linha aqui, onde o mercado abriu, ele abriu lá em cima e fechou bem aqui embaixo. Ele abriu com um gap muito grande no espaço, numa zona muito importante, numa zona de topo muito importante. O mercado, o que é que ele faz? Quando ele abre, deixa eu ver, quando o mercado ele abre, ele agora está nos dando uma confirmação de uma possível compra. Mas enfim, se a gente alongar mais um pouco o tempo gráfico, a correção desse movimento seria exatamente aqui, ó. Canal Fibo do fechamento do mercado até o início do movimento. Exatamente aqui, 50%, onde ele exatamente tocou. Deixa eu ajustar isso aqui. Só uma reajustada desde o início do rompimento dessa aqui só firma outra aqui.
Esse topo aqui também tem uma confirmação. Então vamos lá. Então aqui, o que a gente tem? O mercado ele abriu. Deixa eu aproximar um pouco mais. De 1.000 O mercado abriu. Na zona entre a faixa dos 38%, ele recua até os 50%. Você pode ver que exatamente no 50% ele deixa uma confirmação de compra. Nesse exato momento, o que a gente tem que esperar e analisar? O mercado aqui, nesse momento, lógico, estamos no 1.000. Nesse exato momento, o mercado faz o quê? Deixa um sinal aqui interessante. Eu não vou focar em padrão nesses vídeos, por quê? Isso aqui é um vídeo para quem está começando, para quem não conhece de bolsa de valores, para quem não conhece padrão gráfico, para quem não conhece candle, para quem não faz ideia do que isso representa. Mas eu quero introduzir a você que o mercado ele tem uma história, ele tem uma narrativa, ele tem uma geração, então ele vai seguindo esses padrões. Ele vai seguindo, ele é um espelho do passado, podemos dizer assim. Por que eu digo que ele é o espelho do passado? Todo mundo sabe que se algo está em determinado preço, se vamos dar o exemplo de um telefone está em X preço, vamos colocar lá R$10. O telefone está nomeado em R$10. Aí, por causa da inflação, por causa de guerra, por causa disso e por causa daquilo, o telefone ele sobe o preço e vai bater o preço de R$20. O preço original do telefone é 10. Mas o que vai fazer que o preço se movimente até os R$20, muitas das vezes é inflação, muitas das vezes o número de impostos que a gente paga que originaliza o preço se duplicar o valor ou triplicar o valor. Mas quando esse período acaba, para onde o preço tende a voltar? Quando esse cenário termina, para onde o preço tende a voltar? Para o preço original, preço de R$10. Dificilmente o preço vai perder aquele valor, a não ser que você comprou algo, ficou velho, mas geralmente a fábrica ela continua mantendo aquela linha de preço, foi onde ela começou. A bolsa de valores é a mesma coisa, até porque você está comprando barato e vende caro, sendo que você está comprando preço. Você compra um preço barato e vende um preço caro. E exatamente isso é um espelho. O mercado ele tem de refletir o passado, ele tem de refletir os dias anteriores. Por isso que quando eu puxei essa Fibonacci, a Fibonacci é essa ferramenta que eu puxei agora. Eu puxei ela de cima até o fundo, para saber até onde o mercado podia se movimentar. E o mercado faz exatamente isso, se movimenta exatamente até aqui. Onde eu vou conseguir ver que o mercado realmente reverteu? Qual é o cenário que eu tenho para confirmar uma reversão periódica do mercado? O mercado ele vinha descendo no período dos 30 minutos. O mercado faz o primeiro candle, segundo candle, terceiro candle, quarto, quinto e o sexto. Levando assim 1, 2, 3 horas seguida, o mercado ele tende a colocar fundos cada vez mais baixos. Agora, nesse exato momento, o mercado está nos dando um sinal que significa um sinal de recusão de preço. O mercado chega nessa zona nos 50%, tenta buscar uma força para romper essa faixa dos 50%, que seria aqui, mas ele recusa. Não existe mais, o preço já desvalorizou o suficiente e o mercado não aceita mais pagar mais barato do que isso. Então ele entra um candle, que para quem conhece, esse candle, um chama de estrela, outro chama de martelo, outro chama de que quiserem, mas isso aqui significa para mim o quê? Esse candle para mim, sem caracterizar ele, se eu focar mais nesse candle aqui,
que esse candle me representa? O preço, ele abriu exatamente aqui, esse fundo, tentou subir, chegou até lá em cima, até aqui. Quando ele chega lá em cima, o que ele faz? Ele entra à venda novamente, continuando o mesmo movimento anterior. Então essa sombra aqui, para mim é um candle vermelho. Candle vermelho. Abriu aqui e foi lá em cima. Tentou ir lá embaixo. Que no caso aqui, que isso para mim representa um candle verde. O mercado puxa lá para baixo, força para ir lá embaixo, depois entra grande quantidade de venda, de compra, recusando toda essa tentativa de perder esse preço. Nesse exato momento, também isso aqui, aí nesse exato momento o mercado deixa um padrão também interessante, mas não quero falar sobre padrão nesses vídeos. Um padrão totalmente interessante, aonde esse padrão, quando ele se dá a originalidade dele, ele tende a fazer o quê? Você tem aqui um candle verde, outro candle verde e outro candle verde. Então isso aqui eu posso chamar de zona de compra, e possivelmente uma zona de compra muito forte. Por que essa zona de compra é muito forte? Porque ela recusou todo esse movimento de venda, ela recusa todo esse movimento de venda anterior, todo esse movimento de venda ela recusa, para jogar o preço lá para baixo. Nesse exato momento, vamos entrar comprado com 5 contratos, perdi a oportunidade de ter entrado aqui embaixo, aqui atrás. Agora só, como eu já perdi essa oportunidade, entrou agora. O mercado, ele recusa todo esse, já pegamos 100 pontos, 120 pontos. Recusa toda essa zona de preço. Quando ele recusa essa zona de preço, agora são meio-dia e 20. Não é um bom horário para se operar. Por qual motivo? O horário que está todo mundo parando para almoçar. Eu também estou vindo do trabalho agora. Não estou operando atualmente. Como vocês podem ter visto no meu canal aí, eu só vou mesmo parar para operar a partir de maio. Primeira coisa, quando a gente entra numa operação, duas coisas que eu preciso de estar ciente. A primeira é, qual é o risco que eu estou disposto a enfrentar? Qual é o tamanho do risco que eu estou disposto a aceitar nessa operação? Se eu deixar um risco dessa operação aqui, nesse exato lugar aqui, são 840 pontos, muito longo, uma pontuação muito longa. É muito ponto para se perder. Eu estou aceitando um risco muito grande. Então, eu tenho que procurar um lugar melhor para me posicionar. Mas a primeira coisa que eu preciso de saber, e é isso aqui que é o crucial para quem investe, principal. Porque se o risco dessa operação está em 800 pontos, vale a pena entrar? Vale a pena arriscar? Vale a pena sofrer a pressão de correr o risco de perder
800 pontos assim tão rápido? Provavelmente não. Então o que eu vou fazer? Eu preciso de minimizar o tamanho da perca, minimizar o tamanho desse stop. Mas inicialmente, quando eu entro numa operação, a primeira coisa que tem que estar ciente é o tamanho do stop, do prejuízo que eu estou disposto a sofrer dentro dessa operação. É um cenário muito difícil, que é um cenário de reversão. Mas o porquê eu entrei numa compra quando o mercado está dizendo para todo mundo que é venda? Então vamos lá. Geralmente eu opero com 2 para 1. Então se o meu stop é de 800, se meu stop é de 800, o meu alvo tem que ser o dobro desse valor, 16.600 pontos. Exatamente a 38% dessa zona de preço. Então tá. Então agora já tem o meu stop definido e o meu alvo definido, 2 para 1. Então eu aceito ganhar 2 vezes o que eu estou disposto a perder. Então isso é algo importante, crucial, a primeira coisa que eu tenho que definir. Ok, entrei na operação, estou dentro da operação, entrei numa operação no período de 30 minutos, mas por que entrei no período de 30 minutos? Porque toda a zona, antes da gente, a primeira coisa que tem que ficar bem claro na cabeça de todos é que o mercado ele é algo que tem grande risco. Então, se ele tem um risco muito grande, o que eu preciso fazer se o risco da operação é muito longa, eu preciso de entender qual é o direcionamento do mercado. Eu preciso de me preparar, de me posicionar para qual posição, para qual direcionamento que o mercado está tomando. Agora ele está batendo na VWAP, que é uma zona muito forte onde muitos robôs estão entrando. Pessoas estão entrando, tem muito stop, tem muito alvo. Está entrando. Então é uma zona muito importante. Para concluir, o motivo da minha entrada na reversão desse mercado o mercado vinha vermelho, 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 vermelho. Entrou compra. Quando ele entra compra, ele me deixa o padrão, onde eu vou colocar o meu primeiro alvo. Para mim usar meu primeiro alvo, eu vou usar a projeção de Fibonacci. Eu vou usar o fundo desse movimento. Cima. Calma aí que não ficou do jeito que eu quero. Deixa eu dar um zoom aqui. Lembrando que eu estou no meu horário de almoço. Horário de almoço ainda. Preço Fibonacci. Eu venho aqui. Vou esticar aqui no rompimento dessa linha. Tá miséria, hein? No rompimento aqui, ó. Pum. Exatamente aqui o mercado tocou. Tentou tocar em 100% do meu alvo, tocou, pegou 100% do meu alvo. Para quem conhece a ferramenta sabe muito bem como é que se utiliza um alvo de 200 pontos, que seria o padrão original desse movimento. E com esse alvo de 200 pontos, o que eu tenho aqui? Uma projeção de alvo além do topo anterior. Então aqui eu preciso de ficar ligado em 2 coisas. A primeira coisa vale a pena continuar posicionado nessa operação? O mercado tocou, tende a retroceder, mas onde você tem que segurar suas ansiedades. Então, se eu tenho um alvo de 200 pontos, eu posso aumentar o meu stop para 100.
me tirando o risco total dessa operação. Uma operação de 100. Estou operando pelo celular, acabei fechando a operação sem querer. Porém, acabei fechando essa operação sem querer, não era para ter fechado agora, era para ter deixado a operação correr. Mas aí o alvo dessa operação estaria mais ou menos aqui, 100 pontinhos. Deixa eu ajustar aqui. O porquê? Eu opero dessa maneira. Para trazer segurança. O mercado aqui a gente está lidando com dinheiro. Então a gente precisa de estar seguro com o dinheiro que a gente está na mão. R$ 85.270. Estaria o meu stop se caso o mercado voltasse e me tomasse da operação, me deixando garantido com R$ 100. Então vamos lá.